Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, deixa a sua pergunta porque ela pode virar um vídeo aqui. A pergunta de hoje é do Malateus e ele pergunta o seguinte: como começou a empreender? Foi difícil? Quanto tempo demorou para ter os primeiros resultados? Bem, essa é uma pergunta muito interessante porque eu não comecei a empreender de forma super planejada, aconteceu muita coisa aleatória, mas hoje eu consigo enxergar vários insights e ao compartilhar essa história com vocês, vocês também vão poder aproveitar desses insights. Vamos começar então com a motivação. O que me levou a empreender? Eu não lembro de ter sonhado em ser um empreendedor, não. Eu não lembro nem de, na faculdade, ter passado pela minha cabeça empreender. Eu achava mesmo que eu ia me formar e ia ficar desempregado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu consegui um bom emprego e eu consegui um crescimento na carreira muito rápido. O que me levou de fato a empreender foi a insatisfação com o meu emprego. O que pode parecer contraditório, né? Como que alguém com uma ascensão muito rápida fica insatisfeito com o emprego? E isso é muito interessante. Nem sempre o que vai te fazer dar um passo diferente é algo ruim. Pode ser algo bom. Nesse momento, eu tinha crescido muito rápido, mas isso também me fazia enxergar que em pouco tempo eu atingiria o topo da carreira. Além disso, no emprego que eu estava, tinha muitos momentos onde eu não tinha nada para fazer. Eu tinha então o sentimento que eu estava vendendo meu tempo. E olha só que estranho. Eu estava vendendo meu tempo por um preço muito bom. Eu ganhava bem, eu tinha pouco trabalho, então essa é uma situação super confortável, certo? Só que aí é que tá. Essa situação super confortável para a maioria me deixava totalmente desconfortável. Eu queria sentir que eu estava fazendo alguma coisa, que eu conseguia entregar valor para alguém. E apesar de eu ter certeza de que naquela empresa eu estava fazendo isso, eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia ver aquele produto que eu fazia modificar de fato a vida das pessoas ou a própria empresa. E foi a junção de todas essas coisas que começou a despertar então a vontade de empreender. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse enxergar o resultado, mas ao mesmo tempo eu também queria me posicionar de uma maneira que eu não tivesse um teto salarial. E aí começa então a primeira parte aleatória da história. Nessa época eu só sabia que eu queria ver outras coisas, mudar de áreas. Eu comecei a pensar em empreender, mas eu não sabia exatamente por onde empreender. Poderia ser alguma coisa que não tivesse nem nada a ver com programação, mas como era um momento que os aplicativos estavam bombando, eu resolvi dar uma olhada mais de perto nisso aí. Então eu peguei uma grana que eu tinha juntado, comprei um Mac Mini e comecei a estudar sobre desenvolvimento de aplicativo para iOS. Inclusive eu escolhi iOS porque teoricamente dava mais dinheiro e tinha mais usuários, principalmente nos Estados Unidos, do que o Android. Beleza, agora então eu tinha o computador, poderia começar a estudar, mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. A primeira memória que eu tenho de alguma coisa que eu criei para iPhone foi um joguinho muito simples. E ele era muito simples não porque eu queria que ele fosse simples. Ele era simples porque eu não fazia ideia de como aquilo funcionava. Então nesse jogo, por exemplo, você tinha um canhão e com o movimento do celular você decidia para onde ele ia atirar. Quando você tocasse na tela, ele soltava o projétil que ia acertar o paraquedista que estava descendo. O problema é, como eu não sabia utilizar a linguagem, eu não sabia nada sobre criação de jogos, a solução que eu escolhi para disparar esse projétil era pegar o projétil e mudar a posição dele para a posição do canhão, direcionar ele para onde estivesse atirando e começar a atualizar os frames. Só qual que era o problema disso? Quando tinha mais de um paraquedista na tela, se eu tentasse atirar, mas a bala ainda não tivesse chegado nele e eu fosse atirar no outro, ela simplesmente era reposicionada e nunca chegava no destino final. Esse foi o meu primeiro jogo. Depois desse jogo aí, eu fui evoluindo um pouquinho, criei coisas que funcionavam de fato, e aí a próxima etapa era colocar esse aplicativo na loja. Eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro com eles porque, apesar de funcionar, não era bom. Mas a esperança é a última que morre, então vou colocar na loja, vou ver qual é. E foi muito legal, porque eu aprendi todo o processo de colocar um aplicativo na loja da Apple. E se você acha que é complicado fazer isso hoje, naquela época era muito mais difícil. Um aplicativo levava uma semana para ser aprovado, muitas vezes não era, você tinha que ajustar alguma coisa.
sempre era uma besteira, e aí mais uma semana novamente. Então aprendi também a ter paciência nisso daí. E essa talvez seja a lição mais poderosa desse vídeo. Coloque a mão na massa, faça alguma coisa, tire do papel, mesmo que aquilo ali não vá dar em nada. E a gente que trabalha com programação tem a grande vantagem de poder fazer isso a custo quase zero. Ok, para colocar um aplicativo na App Store tem lá a taxa da Apple, na época era $99, hoje talvez ainda seja isso, não sei. Mas a questão é, imagina se o teu sonho fosse criar uma padaria. Sairia bem mais caro, né? Então a gente tem essa vantagem aí, aproveite ela. Principalmente porque a partir do momento que você faz isso, você começa a dar chances para sorte. Uma das possibilidades era aquele aplicativo que eu fiz começar a ter muitos downloads. Mas isso não aconteceu. Mas isso não quer dizer que foi inútil, não. Por quê? Porque nessa época tinha pouquíssimos desenvolvedores para iOS no Brasil. A Apple resolveu fazer um evento lá em São Paulo, convidou alguns dos desenvolvedores e eu fui convidado por causa desse aplicativo bobo que eu tinha colocado na loja. E foi lá nesse evento que eu consegui gerar um networking que fechou a minha primeira parceria. E essa é mais uma dica, participe de eventos, se junte com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você e principalmente as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que você. Lá nesse evento, eu encontrei uma outra empresa que já tinha publicado alguns aplicativos, mas que também estava muito no início. Era uma pequena empresa de 3 pessoas e a gente começou então a fazer uma parceria. Mas isso também só foi possível porque eu tinha alguma coisa para mostrar naquele momento. Aquele aplicativo que eu coloquei na loja, que não deu dinheiro, me deu a minha primeira parceria. E se você tem medo de arriscar, tá começando, talvez ter um parceiro e dividir esse risco seja muito interessante. Mas é muito importante também saber avaliar essa parceria. A parceria tem que ser ganha-ganha. Os dois lados precisam ter alguma coisa para oferecer e os dois lados precisam ganhar alguma coisa. Porque é muito melhor não ter parceiro nenhum do que ter um parceiro ruim. Já nessa parceria, como todo empreendedor de aplicativos, eu comecei achando que eu ia ficar milionário. Mas isso não aconteceu. Mas que bom também que isso durou muito pouco tempo. Quando eu comecei a fazer as coisas, eu comecei a entender que eu não precisava ficar milionário. Que se eu conseguisse fazer alguns apps que faturassem mais do que eu ganhava, eu já estava muito no lucro. Principalmente porque essa parceria, ela me deu um outro tipo de liberdade. Eu consegui agora, finalmente, ser dono do meu tempo. Tudo que eu produzia trazia algum tipo de retorno. Seja um retorno financeiro ou seja um retorno de conquista, de que eu consegui fazer alguma coisa e eu vejo agora o resultado daquilo, por menor que esse resultado seja. E muitas vezes, no início, o resultado é pequeno mesmo. E aí vem uma outra dica, se prepara. Porque muitas vezes aquilo que você acha que vai acontecer, não vai acontecer ou não vai acontecer tão rápido. Eu fiquei pelo menos 6 meses, talvez mais do que isso, criando aplicativos que não deram muito retorno. Muitas vezes eles não pagavam nem o custo de ir trabalhar. Isso só foi possível porque eu me preparei antes. Então uma dica é, mesmo que você espere pelo melhor, se prepare para o pior. No meu caso, eu saí do meu aluguel, voltei para a casa da minha mãe, diminuí totalmente os meus custos para poder me dar o luxo de conseguir investir num negócio que provavelmente não teria retorno no início. E isso de fato aconteceu. E durante esse trajeto eu pensei em desistir várias vezes. Toda vez que um aplicativo não tinha o retorno que a gente esperava, eu pensava, pô, eu tô perdendo dinheiro, eu podia estar lá no meu emprego, eu teria como voltar, será que eu não deveria voltar? E o que é importante nesse momento? O importante é você entender qual foi o teu fracasso dessa vez. Foi algum fracasso que você está repetindo ou foi um fracasso novo? O problema não é fracassar, o problema é insistir no mesmo fracasso. Se você aprende com o seu erro e você melhora e da próxima vez você comete um outro erro, tudo bem, isso quer dizer que você está evoluindo. E de erro em erro você começa a acertar. E pra gente demorou bastante tempo, como eu falei, eu pensei em desistir, mas hoje, ligando todos os pontos, vendo tudo que aconteceu, sorte minha que eu não desisti lá naquela época. Então se você tá começando, tentando empreender, tá achando muito difícil, fica tranquilo, acontece isso com todo mundo, o importante é você medir se você tá evoluindo de forma imparcial, não se enganando, e se tiver, cara, insiste mais um pouquinho, vê até onde você pode insistir também, porque no final das contas, quando dá certo,
compensa muito. Então, só refletindo aqui, ó, coloque a mão na massa, tire projetos do papel, mesmo que não tenha nenhuma ambição de mercado nesse momento, faça isso para você entender todo o processo de criação. Vá a eventos, faça networking, principalmente para trocar ideia com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. E também, se você achar necessário, busque parceiros para acelerar esse processo. Entenda que todo mundo começa do zero, muitas vezes leva bastante tempo, mas uma dica que eu dou também é para você começar pequeno. Tenta fazer um projeto que não seja aquele projeto milionário de vez, porque isso também vai te dar aquela visão de todas as partes do processo, agora de uma forma um pouco mais dedicada, né? Sem ser aquele seu primeiro projeto sem pretensão, agora alguma coisa com uma pretensão um pouquinho maior, antes de você tentar aquele projeto gigantesco. E se você então tem essa vontade de empreender, cara, vai fundo, coloque essas coisas em prática, mete a cara e vai, que vale muito a pena. Eu quero agora te pedir para deixar aqui nos comentários qual que é o teu medo hoje de empreender, o que tá te impedindo, o que tá fazendo com que você não dê esse passo. Beleza? Eu tenho muito interesse em saber, então deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!